Olá, sétimo ano! Estamos aqui hoje, né, nesta data, para justamente falarmos sobre um acontecimento que mudou toda a nossa história. É sobre o descobrimento do Brasil, ou encobrimento do Brasil. Pessoal. Ou você acha que ninguém sabia que isso aqui existia? Hum? Vamos embora. Então é o seguinte, essa discussão, né, entre historiadores e pensadores e escritores e etc, e etc, e etc, né, dura muito tempo já. Por quê? Porque aquele negócio, tem gente que diz que não, por acaso da vida, os caras estavam indo pra Índia, aquele negócio todo, aí chegaram e tal, olha, vamos por aqui, vai que eu ouvi falar que tinha um lugar muito legal por aqui, uma praia muito legal, sol massa, Coca-Cola barata, então, vamos lá com meus pastelzinhos? Pois, vamos ver o que é que dá, certo? E isso cai no contexto também do assunto que a gente está estudando, que é o quê? As grandes navegações, o descobrimento, o colonialismo, o mercantilismo, o metalismo, capitalismo, entre outro montão de coisas, certo? E é aquele negócio, né? A gente fica meio assim porque é aquele negócio, por acaso, né? Deixa eu colocar aqui, né? O descobrimento do nosso lindo país, Brasil, certo? Aí é o seguinte, como vocês sabem, e como eu já falei antes, né, Portugal foi um desbravador, né, ao se lançar no mar Atlântico para descobrir novas formas de ganhar muito dinheiro, tá certo? Então é o seguinte, certo? Voltando à discussão, né, tanto é que quem, digamos, era dono daqui, né, ou de uma parte daqui, era a Espanha, que eles assinaram um contratinho que daqui a pouco eu irei falar. Vamos para frente, certo? Vou fazer um resuminho aqui, que é para a gente ter um entendimento melhor, tá bom? Então é o seguinte, olha, no dia 22 de abril, certo, do descobrimento do Brasil, até rima, né? 22 de abril, descobrimento do Brasil, certo? De 1500, que Pedro Álvares Cabral chegou por aqui. Essa missão, seguinte, para você ver, tinha o seguinte motivo. Os caras iam para a Índia, comprar um negócio lá, ver como é que estava o negócio, e aquele negócio, vocês sabem que quem dominava essas rotas eram os venezianos. Depois que eles descobriram uma nova forma de ir para lá, massa! Ou seja, agora era uma forma deles chegarem mais rápido e ganhar uma grana. Então, mas também, fora a questão de ir para as Índias, né, eles queriam ver o que é que ia dar aqui nas Américas. O que é que eles iam achar? Se ia ter futuro, se ia dar certo, se não ia dar certo. Tá certo? Ou seja, era tanto uma navegação de comércio quanto de exploração, investigação, certo? Inclusive se achava que tinha sido no dia 3 de maio que eles tivessem chegado aqui. Mas só que, por conta da carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem essa data aí, ou seja, no dia 22, tá certo? Então, a chegada dos portugueses por aqui tem a ver com as grandes navegações pelo Oceano Atlântico. Portugal foi pioneiro, como já tinha dito, certo? E não passava por grandes conflitos políticos das terras. Vocês sabem que, certo? Espanha, Inglaterra, França, entre outros países tiveram grandes conflitos que, logicamente, futuramente vocês vão estudar. Provavelmente lá no 8º ano, se Deus quiser, vão passar, certo? Então, Portugal não passava por grandes conflitos, certo? Além de Portugal,
tinha um território consolidado, já estava tudo certinho, com a expulsão dos mouros, né, dos turcos otomanos de lá. Essa estabilidade também era compartilhada com seus vizinhos, a Espanha, Inglaterra e França, que eu falei ainda há pouco. O desenvolvimento comercial tinha, e lógico que foi um grande passo em uma melhorias náuticas e tecnológicas, certo? Uma disputa diplomática entre dois grandes países, certo? Do século XV, resultou no Tratado de Tordesilhas, que dividiu todas as terras a serem descobertas com base em uma linha imaginária estipulada em 370 léguas a oeste de Cabo Verde. É um negócio meio doido, mas tá valendo, beleza? Para tu não ficar com um pedaço maior que eu, nem eu ficar com um pedaço maior que você, tá certo? Certo? Olha, 370 léguas aí. Imagina aí, ó. Ó, tá vendo a linha, ó? Tá vendo? Era essa linha. Tá? Então, seguinte-lhes, né? Vamos para os caras por aqui em nossas terras tupiniquins. Depois de contornarem a costa sul do continente africano, indo para a Índia, logo teve uma segunda expedição. Tá certo? Eles já tinham feito uma e logo depois eles viram que o negócio ia dar certo. Vai que por acaso eles acham alguma coisa por aqui, né? De repente um país gigantesco chamado Brasil, né? Vai que, né? Eles não sabiam que, né, iam chegar aqui no Brasil, né? Beleza? Vamos fingir, né? Essa expedição tinha um plano de comercializar com a Índia e ver se conseguia mais alguma coisa, como eu tinha dito. Para isso, contou com 13 embarcações e com 1.500 homens. Ele aportou... desculpe. Ele zarpou no dia 9 de março de 1500. Deu nos calos lá de Portugal, certo? Foram direto para Cabo Verde, no dia 22 de abril. Os marinheiros avistaram algas, né? Viram alguma coisa. Então, opa, tem terra por aqui. Aí, na manhã de 22 de abril, viram pássaros. Outro sinal bom. E o Monte Pascal. Achamos, por acaso, esta terra. Que legal, né? Ou seja, para que vocês entendam a seguinte questão, tá certo? Não estamos desprezando os índios, né? Se a gente for olhar por uma lógica, a gente foi mais invadido do que descoberto, né? Descoberto, tá bom? Então, seguinte-lhes, aí a gente pode dizer, mas professor, se os índios estavam aqui, eles não são os descobridores? Sim, mas a questão é, quando você acha uma coisa, certo? E tipo, tu achou aquela coisa, uma terra, um terreno, sei lá, um negócio abandonado. Pergunta a todo mundo, ó, tem dono? Não, tem não? Então, ó, pera aí, deixa eu ver aqui. Ô, seu Zé, datilógrafa aí, ou escreve aí, né? Ó, achamos essa terra, tal, não sei o que, sem dono, tal, não sei o que, a partir de agora é minha. Terra de Vera Cruz. É um nome legal. Pronto. Carimbou, tá o documento, o rei, ó. Pronto. De quem é a terra? Quem é que tem o documento? Né? Antes, apesar do Brasil, logicamente, territorialmente existir, documentalmente ele não existia. Então os caras, ó, entenderam? Os caras são muito espertos, tá certo? Então, em 23 de abril de 1500, Cabral mandou os homens irem até a praia dar uma olhada como é que era o negócio, para explorar o litoral. Eles tiveram os primeiros contatos com os índios e trocaram presentes, né? Troca um espelho, uma bota, um sapato, né? O WhatsApp,
aquele negócio de fazer a média com os caras, né? Fazer uma amizade, tá certo? Logicamente que vocês sabem, né? Que os índios foram engabelados, né? Foram enganados, sabe disso, né? Depois todo mundo era brother, todo mundo era amigo, cortaram um montão de pau-brasil, levaram um monte de arara e papagaio lá para Portugal e depois escravizaram os índios. Vocês estão cientes disso, né? Se não estão, estão agora. Então é o seguinte, né? Permaneceram no Brasil até o dia 2 de maio, quando então as embarcações partiram para Calicut, Índia. Em 26 de abril foi realizada, para a gente não esquecer, a primeira missa no Brasil. Tanto é que por conta dessa missa, né, e de um santo que, desculpem agora no momento eu esqueci, certo? Era comemorado em Portugal. Então daí, por isso que um historiador achou que eles tinham chegado no dia 3. Mas não foi, certo? Quer dizer, 3 dias. Enfim, depois eu explico isso aí direito. Quando então as embarcações partiram, tem o 26 de abril, foi realizada a primeira missa aqui no Brasil, e a notícia foi enviada para o rei Dom Emanuel I. E o principal documento era a carta de Pero Vaz de Caminha, que dizia que era uma terra linda, belíssima, com sol abundante, praias lindas, nativos tranquilos, legais e que não tinham nem tremores, nem ventos agressivos, como assim acontecia na Europa, né? Terremoto, entre outras coisas, que inclusive aconteceu até um terremoto que quase que vai Portugal da face da terra. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Logicamente, sem esquecer que ainda faltam outras partes, que as outras conquistas dos portugueses. Logicamente, fora terem chegado aqui no Brasil, Índia, entre outros lugares, tá certo? Abraço, até mais. Daqui a pouco tem mais. Tchau.